está acima de todo nome. Nome que está acima de todo nome. Yeshua HaMashiach, nosso Messias, aquele que foi escolhido por Deus para nos dar vida, aleluia. Senhor, nós queremos ser encontrados em Ti, aleluia. Não deixe, Senhor, que nós venhamos passar por essa vida, Senhor, sem ser encontrado em Ti, Jesus. Vem sobre esse lugar aqui, nessa noite, ó Pai. Eu acho que o Senhor já veio. Não, eu tenho certeza que o Senhor já veio. Ei, aleluia! Ele veio. Ele vem. E Ele virá, aleluia. Aleluia. Nós não podemos gerar dúvida a respeito de Yeshua. Nós não podemos hesitar no nome dEle. Não podemos hesitar. Oh! Toma conta deste lugar, Jesus. Toma-nos por dentro, Senhor. Oh, aleluia. Toma, Senhor. Toma nosso coração, Yeshua. Oh, dirabababasha. Somos chamados para celebrar, aleluia, esse nome. Somos chamados para queimar nesse nome. Ei. Aleluia. Aleluia. Ei. Ei. Mais forte que a morte. Oh, aleluia. Chamado, aleluia, entre os querubins. Oh, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Santo, Santo. Nem a morte pode contigo, Senhor. A morte, onde estás? Aleluia. 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 Sabe, tem momentos que nós hesitamos, às vezes, de entrar em alguns lugares espirituais. Isso não é particularmente de uma pessoa ou outra. Isso tem a ver com nós, o corpo da igreja, os filhos do Senhor. Em um dado momento a gente até questiona e diz: Senhor, se for da tua vontade curar, né? Nós estávamos orando lá e eu me lembrei disso. Não, a vontade do Senhor é sempre de curar. Então nós ficamos questionando às vezes algumas coisas que o Senhor é poderoso para fazer. E quando nós hesitamos, nós perdemos o veio, nós perdemos o foco. Perdemos até a sintonia que Ele está. E a razão para nós estarmos aqui nessa noite é Ele, aleluia. Sabe, existe um lugar que o nosso nome, se nós tivermos o entendimento e nós perpetuarmos até o dia que nós fecharmos os olhos, então nós vamos chegar diante dele e o nosso nome vai estar escrito lá. Sabia disso? E sabe o que ele vai fazer? Ele vai, talvez, com loutas douradas, com azul, eu não sei quais serão as cores, mas ele vai mudar o nosso nome. Está escrito.
Se o nosso desejo não for pensar diariamente sobre a eternidade, então o nosso evangelho é vazio. Nós ainda não entendemos o evangelho. Aleluia. Nós podemos tomar posse disso. Sabe, vai se aproximando os finais de ano e nós percebemos que alguns irmãos e nós às vezes se deparamos com alguns cansaços. Mas quando nós entendemos que Yeshua HaMashiach, Ele nasce toda vez que nós permitimos que Ele nasça em nosso coração, então Ele nos renova, aleluia. Nos leva para um outro lugar. E nesse lugar nós somos renovados. Ele nos traz de volta. E aí então nós podemos celebrar Ele. E de verdade Ele nos conhece pelo nome. De verdade Ele sabia que nós estaríamos reunidos nessa noite aqui. Talvez um número menor que nós costumamos ter em função de final de ano, mas Ele sabia. Ele sabia quem está cultuando conosco ali na sua TV. Ele sabia, porque no tempo Deus se desloca e Ele sabe do fim antes do começo. Ele sabia que você estaria aqui. Ele sabia. E Ele sabe. Aleluia. Queria que você tomasse teu lugar devagarzinho, os irmãos ficassem mais um pouco aqui, porque nós queríamos gerar um momento aqui. Aleluia. Tem muitos irmãos que estão devagarzinho se aproximando deste lugar. E alguns irmãos estão se aproximando já há mais tempo, outros menos tempo. Alguns irmãos que seriam apresentados nessa noite estão viajando. Mas nós temos alguns irmãos, e nós ainda em 2021, eles vão se tornar parte deste lugar, ainda nesse ano. Por que a gente diz tornar parte? Porque a mesa é um lugar propício àqueles que decidem então estar junto com o povo, uma comunidade de fé. Uma comunidade de fé é um lugar que o Senhor nos estabelece para nós estarmos. Nós, é o tipo de família que nós escolhemos para estar. Sabia? Não tem a ver apenas com aquilo que o Senhor liberou na sua palavra, mas tem a ver com as nossas decisões. Nós decidimos estar em família. Então, quando nós nascemos, nós não podemos escolher a família que nós vamos nascer. Mas em Jesus, a nossa comunidade de fé, nós podemos escolher. Certamente, eu creio que o Senhor tem falado aos corações dos meus irmãos. Eu queria ler um texto antes. Hebreus, ele é um livro muito tremendo. Eu acredito que Hebreus seja o Pentateuco do Novo Testamento, e essa teoria, essa teologia já tem falado a nós há muito tempo a respeito disso. E o livro de Hebreus, ele fala sobre muitas coisas tremendas, sobre aquilo que nós precisamos viver, sombreando aquilo que Deus escreveu ainda no Antigo Testamento. E eu recomendo você ler o livro de Hebreus, e ainda, se puder, ainda breve, no capítulo 10, 11, 12. O 10 ele fala sobre a nossa preparação para a fé. O 11 ele fala sobre a fé. E a 12 como nós comportamos diante de uma comunidade de fé. E no 10 ele diz assim: tendo, pois, irmãos, 19, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus e pelo novo e vivo caminho, Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Que coisa linda! E tendo grande sacerdote na casa de Deus, chegando como verdadeiro coração, em ter a certeza da fé, e tendo um coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, que tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque Ele é fiel naquilo que Ele prometeu. E consideramos uns aos outros, para que estimulamos um amor às boas obras, e não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, ainda demonstrando uns aos outros. Quanto mais, quando vedes, vai se aproximando aquele dia. Você sabe qual é aquele dia? Aquele dia que é o lugar, é o dia que nós mais tememos. É o dia que nós fomos chamados de volta para casa.
Agora, se nós estivermos em Jesus, estivermos convictos, fortalecidos da fé, nós não vamos temer esse dia. Nós não vamos temer. Você não teme esse dia? Amém? Não tema. Se você está em Jesus, agora se você não está em Jesus, eu recomendo você correr para Ele, ainda hoje. Corra para Ele. Também, por outro lado, nós temos alguns irmãos que estão vindo aqui pela primeira vez. Leonardo e Clarice, onde estão vocês? Aí, no cantinho aí. Leonardo. Clarice, é isso? É. Eita, mais alguém está vindo pela primeira vez hoje aqui? Oh, sim, veio com o Lucas. Povo lindo. Guardião desse bebê. Como é seu nome, querida? Emanuele. Sabia que Cristo é conhecido como Emanuel? Eita glória, Deus conosco. Que coisa linda, né? Ele é o nosso guardião. Como é você, guardião desse bebê? Sabe, aqui só tem um papel escrito com alguns nomes, mas em Deus é muito maior que isso. Escrito com o dedo dele. Então imagina como é que a gente pode escrever uma história escrito com o dedo dele. É como se ele colocasse para nós uma possibilidade. Nós escrevemos uma história com os dedos dele. Sabe, é lindo demais. Então, se você quiser fazer parte de uma comunidade de fé, eu recomendo você fazer isso. Se Deus falar aos teus olhos, para que seja um lugar como esse, serão muito bem-vindos. É muito bom você andar em autoridade, irmãos. Você andar em autoridade é muito protetivo. Andar em autoridade é uma delícia, irmãos. Pergunta para uma mulher de Deus se não é maravilhoso andar em sujeição a um homem que ama Deus. Um homem que ama Deus, cara. É uma delícia a mulher poder andar debaixo dessa porção que Deus dá. Era maravilhoso. Qual mulher que não quer andar com um cara que protege, que guarda, que ama, como Cristo amou a igreja? Não tem, é impossível. Então, em andar em autoridade é muito lindo, amém, irmãos? Você está na expectativa aí para a primícia, irmãos? Só 2. Primícia é um lugar muito tremendo, amém, irmãos? São 7 dias de jejum para quem quer. Para quem tem desejo, quiser ser bem fominha. Turnos das 11 até 1 da manhã. Normalmente vai até mais tarde. Alguns de nós dormem aqui na igreja nesses dias. Os machos raiz, hein, pastor Gustavo? Machos raiz que quiserem dormir aqui na igreja, nós temos uma chapaceira aqui de madrugada e tudo. A gente vê o pessoal chegando com os colchonetes aqui já há alguns anos, em consagração, entrar o ano já no culto da virada, já entrar o ano adorando a Deus. 7 dias aqui intensos, começando o ano de uma maneira diferente, oferecendo os melhores primeiros dias diante do Senhor, ceando toda noite, aleluia, ainda trazendo 1 quilo de alimento para poder ajudar aí ao necessitado. Eita, se você também é ofertante na casa de Deus, você tem esse direito. Pastor Rogério que fala isso, acho muito lindo isso. É um direito que você tem de ofertar, de você fazer a tua semente. Senhor que guarda, aqui nessa casa é muito linda. A gente vê durante a adoração os irmãos se movimentando. Que coisa linda. É uma delícia. Estenda tua mão sobre este lugar. Pai, em nome de Jesus, só tua graça, Senhor, pode fazer a intercessão dos meus irmãos. Pai, dessa noite, Senhor, uma conexão contínua com teu Espírito. Abençoa, Jesus.
entre os chamados, os escolhidos, Pai, que possamos surfar no Teu Espírito nessa noite. Receba em amor, Senhor. Que a Tua palavra seja um instrumento, Senhor, para romper. Feche a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 42. Hoje nós vamos falar do aniversariante. Aí, alguns de nós podem dizer, mas nós sabemos que não é dia 25 de dezembro, quando o Yeshua nasceu. Pois é, se tu procurar na Bíblia, você vai ver que não está escrito lá para nós comemorar aniversário. Não está escrito. E nós comemoramos o aniversário. Aí você pode dizer, mas nós sabemos o dia que nascemos. Espera aí, mas no teu tempo, não no tempo de Deus. No tempo Horus ou do Coros? Qual dos dois? Então, a teoria mais precisa a respeito do nascimento de Jesus é para meados do mês de outubro. Mais ou menos outubro. Mas nós celebramos nessas datas. Nós aproveitamos aquilo que os irmãos transformam em coisas pagãs e nós transformamos em um momento santo. Então ele veio, ele vem, ele virá. Sabe por que ele veio? Isaías 42. Eis que o meu servo, a quem eu sustento, o meu escolhido, a quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça às nações. Não clamará e nem exaltará, nem se exaltará. Não fará ouvir a sua voz na rua. A cana quebrada, trilhada, não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha a terra da justiça. As ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os desenrolou, e estendeu a terra, para que dela proceda, porque dá respiração ao povo, e nela está o Espírito, e o Espírito aos que andam nela. Versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e tomei pela mão e guardei-lhe por um pacto ao povo, para a luz das nações, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, do cárcere que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é meu nome, e a minha glória, pois não a outro não darei, nem o meu louvor a imagens esculpidas. Eis que as primeiras coisas já se realizaram, e as novas eu vos anuncio. Antes que venham a luz, eu o faço ouvir. Cantai ao Senhor com um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra. Vós que navegais pelo mar, tudo quanto há nele, vós das ilhas e vossos habitantes. Até aqui, por enquanto. Vamos dar uma surfadinha hoje. Você é bom de Bíblia? Você gosta de Bíblia? Então hoje nós vamos dar uma navegadinha na palavra do Senhor. Por que Isaías ele é conhecido como o prepulsor da vinda de Jesus para nós? Isaías foi um profeta muito relevante. Eu imagino um cara tão cheio do Espírito Santo, que ele entrou em lugares tão profundos nas regiões celestiais, assim como João entrou sendo preso. Ele conseguiu enxergar coisas extraordinárias. Agora você tenta imaginar um homem, um profeta,
andando pelo lugar árido como Israel, e ele é despertado a ver aquilo que os homens naturais não conseguem ver. Ele viu o Messias chegando. Nós podemos dar uma navegada hoje no livro de Isaías, nós vamos ver como é lindo nós ver um profeta liberando algo tão vivo, tão tremendo, tão relevante para a humanidade. E as profecias de Isaías, elas têm falado ao nosso coração. Essa semana, Alice está aqui, né? Está aqui. Ela falava comigo de um tempo que nós ouvimos um profeta. E muitas experiências nós vivemos por ouvir esse profeta chamado Gregório McNulty. Nós ouvimos e tínhamos experiências muito tremendas, porque nós estávamos atentos à voz do profeta. E ele falava conosco e nós ouvimos experiências muito violentas. Palavras proféticas sendo liberadas que se cumprem anos depois. E ele dizia: os profetas são muito preciosos, porque os profetas conseguem enxergar um pouquinho antes. Sabe, nós temos buscado entendimento na casa do Senhor. Por que uma igreja ela precisa ser com a diversidade de dons? Eu vejo o seu Valdemar chegou aqui já fortificando de cara. Deus faz essas coisas, Ele manda os seus enviados para nós se juntarmos numa comunidade de fé, para que nós venhamos trabalhar um pouquinho mais nos 5 ministérios. E nós podemos trabalhar isso quando existe profeta na terra, quando existe o espírito da profecia se manifestando em alguém, ou alguém com o dom profético, de alguma maneira ele ambienta o lugar. Você está entendendo? O profeta ele chega um pouquinho antes, ele começa a preparar o lugar. Lembra de João Batista? João Batista ele veio para arrasar a religião daquela época. João Batista é filho de um camarada chamado Zacarias, que nem filho mais podia ter, já era de certa idade. Assim como Sara e assim como tantos outros improváveis que Deus levanta para gerar. E gerar vida. E a palavra do Senhor, ela nos impulsiona para nós gerar vida na vida de alguém. João Batista ele vem arrasando com a religiosidade da época. Ele é um tsunami, a voz que clama no deserto. E aí o mesmo Espírito, eu creio que é Jesus, eu realmente creio que Jesus veio antes para anunciar a João Batista. Porque se nós olharmos, não sei se vocês conhecem o livro Quem Almoçou com Abraão, você já ouviu falar? Já ouviu? Isso aí, eu tenho esse livro. É muito legal, porque muitas das visitações de anjos na terra, muitos teólogos, muitas pessoas avivalistas creem que de verdade Jesus ele veio pessoalmente para trazer algo tão tremendo para a humanidade. E eu creio que Zacarias teve uma revelação muito tremenda e começa a revelar para um homem improvável que já não tinha mais possibilidade de ser pai, dizendo: ei, existe alguém que vai gerar algo tremendo, e não vai ser aqui dentro da igreja, vai ser lá no deserto, lá na beira do Jordão. Eu estive lá por 2 vezes, eu sei aquele deserto como é que é. E é muito tremendo. Tu vê Deus gerando uma igreja onde não existe nada. A Fernanda está aqui. A Fernanda, ela está num local chamado Horto Salida. E não tinha nada lá. E nós estivemos lá com o Sérgio e a Janete há um tempo atrás. Nós estivemos lá mais com a Mariana. E nós estivemos lá. E nós vimos o que Deus fez lá. Não foi, Mari? Algo que Deus fez no meio do árido. E hoje nós podemos ver Deus fazendo isso.
No meio do nada, Deus fazendo. A Fernanda acho que vai ter muita experiência para contar. Quarta-feira ela vai estar ministrando aqui, vai ter experiências enormes para contar. No tempo lá, no campo missionário. Mas Deus fez algo tão tremendo no outro do Salito. Eu fico imaginando João Batista fazendo aquilo no meio do deserto. E ele dizendo, eu sou a voz que clama no deserto. Aonde que Deus gerou aquilo se ele não foi treinado dentro da sinagoga? Ele não foi treinado ali por Zacarias. Ele deveria ser o herdeiro de Zacarias dentro do templo. Mas Deus impulsionou aquele camarada para preparar como um tsunami, quebrando a religião da época. Quebrou tudo. Andou na contramão. Eu acho que existia uma van lá naquele lugar. Na beira do Jordão. E nós andamos meio na contramão às vezes. Nós não negociamos valores. Nós não negociamos princípios. Nós amamos andar em autoridade. Nós amamos abençoar quem anda em autoridade. E João Batista, ele não se rebelou contra Zacarias, pelo contrário. Ele entendeu que era a cobertura espiritual dele. Cobertura espiritual, quem dá é Cristo. E cobertura pastoral é só o pastor que dá, mas espiritual é poderosa. Sabe, quando nós entendemos isso, fica mais fácil amar Jesus. Sabe, existe uma inversão, isso às vezes, há muita inversão nisso. As pessoas buscam cobertura espiritual em pastor, não é assim que funciona. Cobertura espiritual é Cristo que dá. E quando João Batista entendeu isso, ele correu para o Espírito Santo. Algo que foi anunciado por Isaías. Qual o significado? Nós sabemos que o junco, a cana, ela costuma crescer à beira de um rio, lugar úmido. Lembra de Moisés? Colocado ali, dobrado, aqueles negócios maleáveis. Eu me lembro, minha avó, a gente era pequeno, eu nasci na roça. Minha avó quebrava a palha do trigo para fazer os chapéus. E dobrava e fazia, ficava lindo aquilo. Família italiana, tradicional, criada na roça. E meu avô, em contrapartida, ele tinha um hábito de fazer com vime, aquelas coisas que dobravam, e faziam aqueles cestos, aquelas coisas, e viravam instrumentos de trabalho. Sabe o que eu aprendo com isso? Se nós aprendemos a ser flexíveis, cara, nós não vamos ser quebrados. Sabe, flexibilidade tem a ver com o quê? Com umidade, tem a ver com a água do Espírito. Sabe quando você está em terra, você sente terra seca? Não tem a umidade do Espírito, nós se perdemos. Você sabia que é assim? A água, ela representa o Espírito Santo. Então a palavra diz que um riacho começa tudo com uma fonte que nasce, então ali escorre a água. E uma cana que é frágil, ela nasce, então ela cresce. E a palavra diz que o Senhor transforma aquela planta num instrumento. Mas quando ela seca, a fragilidade se torna ainda maior. Lembra do Júlio cantando? Senhor, minha oração transformou em sequidão. E ele bate no peito e diz: a terra seca está aqui, a terra seca sou eu.
Sabe quando a gente reconhece isso, o Senhor vem com a chuva. Eu me lembro quando o Júlio de Oliveira lançou essa canção, eu estava na cidade de Chapecó, eu estava lá. Eu passei aqueles dias de maneira tão intensas. E ele dizia, a chuva vai vir, e ela vinha. E nós simplesmente queimávamos no meio da água do Espírito. Porque Deus, Ele trabalha com quebrados. Ele trabalha com quebrantados. Mas Ele diz que Ele não pisa na cana quebrada. Ele não humilha a gente. Aliás, por sinal, há muitas pessoas às vezes se sentem humilhadas por uma coisa ou outra. E a Bíblia diz que não é quando a gente é humilhado, é nós que se humilhamos. Quando nós se humilhamos, Deus vem com a chuva dele. Mesmo quando a nossa cana está machucada, seca, mais fraca ainda. Assim o Senhor profetiza através de Isaías. Ele fala de duas coisas. Primeiro, ele fala que não vai pisar na cana quebrada. Isto é, se nós caímos no pecado, basta nós banharmos com uma lágrima. O pecado só se quebra com lágrima, irmão. Quando nós banhamos com lágrima o pecado, aquilo que deveria quebrar, ele dobra, mas não quebra. Ele fala que não pisaria no pecador. Está pegando aí no Espírito? É muito simples, irmão. O diabo, ele vem para pisar, matar, destruir. Ele quer pisar nas pessoas, destruir ministérios, destruir vidas. Jesus, ele quer tornar-nos flexíveis. Flexível, irmão. A outra coisa que ele fala, que ele não vai apagar o pavio que fumega. Você sabe o que é o pavio que fumega? Quantas vezes nós já sentimos assim, quase apagando, cara? Só um toquinho de fogo em nós. E nós precisamos do sopro do Espírito de novo para voltar a queimar. Deus não despreza, enquanto existir uma chama em nós, Ele vai colocar o azeite. Ele não deixa nós sem combustível, irmão. Sabe, a palavra é tão simples, mas às vezes nós vamos passando os anos, e aí eu peguei aquilo que a Alice me falou essa semana. Porque os níveis de revelação, cara, eu fiquei muito quebrantado, irmão. Porque os níveis de revelação vêm vindo sobre nós, e parece que a gente não consegue nem lidar com tanta coisa. É tanta revelação, é tanta coisa que o Espírito Santo vem trazendo para nós, e nós ficamos tentando ouvir o pregador, isso, aquilo. Não, cara, a palavra está na essência, está na raiz. Quando Davi, ele foi lançado do seu ministério, a palavra diz que ele era a raiz de Jessé. Aí, o que eu aprendo com isso? Cara, que tudo está na raiz. Deus gerou algo para que Jessé gerasse vida. E aí o improvável sai no meio de uma família e transforma-se num profeta, um rei, num sacerdote. Um cara que entendeu andar em autoridade. Sabe o que é isso, cara? Eu aprendo demais com Davi. Porque Davi, cara, ele é um cara que podia ter matado o seu pastor. Lá na caverna do Lão, em outros lugares.
Mas Davi não, cara, ele, através das suas canções, ele foi preparando um lugar que ele mesmo iria tomar posse. Que coisa linda, irmão. Eu acredito que o Eric um dia vai estar no meu lugar. Porque nós preparamos um ambiente para a próxima geração. Eu vejo aqui meus filhos, tá? Meu filho mais moço que está no exército, está indo para o fim agora. Mais 15, 20 dias ele está em casa de volta. Mas eu e minha casa servimos o Senhor. Eu estava falando, eu e o Guedes hoje sobre isso. Que coisa linda. Nossos filhos todos servindo a Deus, cara. E o melhor de tudo, no mesmo lugar. Porque casa dividida não subsiste, então nós estamos no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Fabiano, com sua casa. Que coisa linda, irmão. Quanto tu pagaria para ver isso se fosse em outro tempo, cara? Impagável, irmão. Uma geração inteira. Deus colocou os dons dentro ainda. Então nós podemos ver Jesus ele preparando o ambiente para que nós pudéssemos entender o que é ministério. Ele queria que nós experimentássemos. Olha o que fala Mateus. Assim como a cana serve para retratar as pessoas oprimidas e doentes, como um homem com a mão atrofiada, Jesus curou num sábado. Este aqui está no texto de Mateus 10. 12, 10 a 14. Sabe onde não tinha mais vida, mais ressequido já. Para Deus curar um leproso, curar um paralítico e curar alguém com uma gripe, é a mesma coisa. Retratar. Jesus se dirigia às pessoas enfraquecidas. Sabe, se você olhar para a palavra do Senhor, você vai ver que as palavras mais duras que Ele liberou não foi contra os pecadores, foi contra os religiosos. Porque, e Paulo entendeu tanto isso, que quando ele achou que ele era santo, cara, Deus humilhou ele. Quando ele descobriu que era pecador, Deus exaltou ele. Que coisa linda. E Jesus ele falava sobre os enfraquecidos com tanto amor. Tanta misericórdia estava nos seus olhos. Por que ele endurecia o coração com os religiosos? Porque a missão de trazer um religioso para Jesus é infinitamente maior do que você trazer um pecador para o arrependimento. Por isso que nós temos que tomar cuidado. A cana machucada é a cana que se encurvou pelo calor do sol, o calor do pecado, vamos pensar assim. Virou curvado. Alguém que já com uma anomalia, que não consegue entender que precisa do Senhor. Por outro lado, sem o fogo do Senhor, é como se nós estivéssemos morrendo a prestação. Você conhece tanta gente como eu, mas você deve conhecer tanta gente mesmo, que não tem nada mais de relacionamento com o Senhor, que um dia já teve relacionamento com o Senhor e de repente perdeu isso. O pavio foi encolhendo. E sabe quem Deus coloca para ajudar ele? É você, meu irmão. Não é alguém ungidão, com uma gravata vermelha. Alguém que senta, gosta das plataformas.
Não, somos nós, irmãos. Nós que fomos chamados a ser conhecidos pelos frutos. Quantas pessoas você já apresentou Jesus para ela? Você pode contar na mão dos seus dedos? Quantas pessoas você disse, cara, eu vou te apresentar alguém que veio, que pode vir agora, e vai vir para te buscar no final? Você pode contar isso, ou você precisa de uma calculadora? Realmente, Jesus ele veio para aqueles que estavam desanimados, oprimidos, machucados. As palavras de Jesus erguiam as pessoas, não somente aqueles que estavam doentes, ali já não podendo mais se locomover, mas erguiam as pessoas no espiritual. Colocavam sentido na vida delas. Sabe quando nós encontramos sentido para aquilo que nós estamos fazendo? Você percebeu que você saiu de casa no domingo à noite, após as comilanças de ontem? Você se deparou de estar num grupo mais seleto de pessoas e estar aqui numa noite como essa? Que a fila é um pouco menor para você se chegar a Deus? Não é para fazer pedido para Papai Noel, irmão. É para entrar no espiritual, Papai do céu. Porque às vezes os cristãos vêm para a igreja pensando que Jesus é Papai Noel. Uma relação de pedidos. Crianças espirituais. Bebês espirituais. Que vêm com a sua lista de presentes. Jesus ele veio como um menino, mas ele teve um período. Ele trouxe os processos e ele podia ter nascido já adulto, vindo num cavalo branco, reluzente, e descido no meio de Israel, na sinagoga, entre uma sinagoga e outra, com asas de águia. Ele podia vir dessa forma? Podia, irmão. É só tu ler Apocalipse, tu vai ver. Nas suas coxas está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores, glorificado. Mas não, cara, ele veio como um menino, cara. Ele veio com a Maitê, ele veio como um menino, ele veio como uma criança. Ele veio para ensinar os processos, ensinar para nós que nós precisamos crescer. E vai ter um momento que nós precisamos de mamadeira, mas em momentos que a gente vai precisar de feijoada, mas de vez em quando nós temos que voltar para a mamadeira. Porque se nós não voltarmos para a inocência, aí nós achamos que agora nós já estamos completos, não precisamos mais do Senhor. Você já percebeu que isso é religiosidade? Não, agora eu não preciso mais. Isso aqui eu já passei. Ih, tá louco? Para mim não. É para o meu irmão lá. Aquele lá, pecador. Sabe, aquela questão de nós sermos compassivos com o nosso irmão e rigorosos com nós mesmos. Difícil isso, né? Por que Jesus ele deixa algumas mensagens no meio do caminho, no meio do seu ministério, para que nós viéssemos se lembrar? Por exemplo, a ceia é um exemplo disso. Ele deixa como memorial, ele diz: olha, lembrai-me de mim todas as vezes que fizeres desse jeito. Porque nós precisamos relembrar
nós precisamos ser lembrados da importância que Jesus é. Não o que Ele foi, o que Ele é. Para as nossas vidas, para as nossas famílias, para os nossos filhos, para a nossa geração. Alguém que foi inserido dentro do nosso coração. E nós ainda ficamos buscando um pregador. O Jesus que está dentro de nós. Essa questão de unidade de espírito tem a ver com Jesus que está no coração do Jairo. Jesus implantou dentro do irmão o mesmo que implantou em nós. Jesus implanta dentro de nós a configuração original. Sabe o que é isso? A pureza de uma criança que não se perdeu, mesmo sendo adulto. É assim. Não perdeu a inocência, irmão. Sabe, mas existe uma coisa que nós precisamos entender na igreja do Senhor Jesus. Na casa, na rua, na família, na cidade, em qualquer lugar. Existe uma diferença entre nós sermos inocentes e sermos ingênuos. Porque o inocente, cara, ele carrega o estandarte da pureza do Senhor. O ingênuo, cara, ele cai em armadilhas o tempo todo. Eu já caí em um monte de armadilha, irmão. Mesmo. E aí eu tive que confessar o pecado, dizer: Jesus, seja propício a mim, pecador, porque eu não te ouvi. Sabe, é muito lindo quando a gente vê alguns irmãos se reunindo agora nos convívios, nos lares, e de repente se reúnem ao redor com uma Bíblia aberta no meio. Sabe, Jesus batendo foto, filmagem, com um áudio, gravando tudo que você está falando ali. E o dia que nós for chamarmos de volta, ele passar ali de volta. Ei, eu me lembro daquele dia. Eu me lembrei. Não tem a ver com um personagem dentro da igreja. Personagem de crente. Tem a ver com aquilo que nós tornamos. Jesus, ele pode nascer diariamente no nosso coração. Mas sabe por que a gente fica sensível no final do ano? Sabe aquele espírito de Jingle Bell? Jingle Bell, e sininho, e caramba. Porque o mundo, ele cria uma atmosfera de bondade. E as pessoas pensam que se tornaram boas porque levaram uma sacola econômica no final do ano. 364 dias, morto no espírito, mas no final do ano, eu fiz uma coisa boa. Uau, como eu sou espiritual. Sabe, uma caminhada cristã tem a ver com Cristo nascer, não no dia 25 de dezembro, tem a ver com Cristo nascer em nós constantemente. Nós entendemos por que somos chamados. Por que Ele nos chamou pelo nome? Um exército, irmãos, é gerado quando nós entendemos que nós temos um general. Somos parte, nós não somos milicianos, irmãos, que andamos a todo vento de doutrina, andando para lá e para cá. Não, irmão, nós não somos milicianos, nós somos um exército. Por isso que Deus faz coisas muito tremendas, e às vezes parece que de nada está acontecendo, mas está, irmão. Eu creio, Lucas, cara. Deus fazendo coisas em nosso meio, destravando vidas, destravando corações, cara. Fazendo coisas extraordinárias. Para alguns é pequeno, mas para outros é extremamente relevante. Gera vida, gera esperança. Jesus é aquele que quer nascer juntamente conosco quando nós acordamos para a vida. Ele lança ali
o vinho novo. Lavar os corações não tem a ver só com o final do ano, irmão. Onde o paganismo toma conta, cara. Os crentes andando com o Papai Noel de braço dado, esquecendo de Jesus, cara. Botando seus filhos no colo do Nicolau e tirando foto. Irmão, cara, não rola. Tem a ver com Cristo vivo, tem a ver com ensino, ensinar os nossos filhos a amarem o Senhor, em vista dos seus filhos, cara. Eu mandei meus filhos para Jocum, mandei para fazer coisas, cara, ensinando a palavra do Senhor. Sabe, são coisas que a gente vai gerando, e vai gerando nesses princípios, cara, caso contrário, nós negociamos tudo, cara. Oh, se tu se comportar hoje, eu vou te dar um doce. Gerando filhos mimados. Ah, Papai Noel vai trazer. E aí, irmão? É por causa dos filhos que Jesus veio? Não. Jesus veio com nós todos, inclusive pelos nossos filhos. Eu não tenho problema nenhum de trazer o meu pensamento, a minha forma de pensar a respeito de Natal. Eu tenho a minha revelação pessoal. Respeito a de cada um que carrega, mas eu tenho a minha revelação. Nada pode me roubar de Cristo. Nada pode me roubar. Nem a comida boa, nem os presentes, nem as luzinhas, nem os enfeites, nada disso pode me roubar. Eu tenho a minha revelação. Como eu tenho a minha revelação para não beber? Eu não bebo, cara. Não preciso mais, porque ele representa um espírito em morte na minha família. Foi uma escolha, pessoal. Ah, mas tu é radical. Cara, meu irmão, cada um anda na sua revelação, cara. Eu vou na casa dos meus irmãos que tem uma revelação diferente da minha, e daí? Já pensou Jesus metendo-lhe aquele negócio de polícia na porta? Parado, mãos para cima. Se renda. Não, cara. Antes mesmo da polícia chegar, eu já estou rendido, cara. Show da baixai. Nem precisa alguém mandar eu levantar as mãos, não. Lembra do tempo que ela dizia, para a direita, para a esquerda, e nós fazia por todo lado. Hoje já não pede mais disso, cara, porque nós entendemos Ezequiel 47, irmão. Antes alguém dizia para nós que tinha que fazer, agora nós fazemos porque nós entendemos. Por todo lado. Porque, cara, porque nós entendemos. Cara, eu ouvi um pastor falando essa semana, cara, eu fiquei muito triste com ele. Falava assim, tem algumas igrejas que tem alguns tempos maiores de música. Ele fala música assim, né? Porque a palavra é fraca, não sei o que, vai falando, sabe? Mas esse cara é muito cabeção. A melhor parte é da adoração e ele não consegue compreender isso, cara. A melhor parte é quando nós oferecemos para Deus. A palavra Ele nos dá. A adoração nós damos para Ele. E Ele, de contrapartida, nos dá a sua palavra. Né, Luana? Correto, né? Ele nos dá, aliás, Ele nos devolve infinitamente mais no seu Espírito. Aquilo que em Espírito nós oferecemos para Ele. Por todo lado. Simples assim. E aí eu vi esse pastor falando isso. É porque a palavra é fraca, não sei o que, meu irmão. Esse cara não entende nada do que é profetismo. Quando nós profetizamos, cara, com os nossos lábios, declaramos a benevolência do Senhor.
Se esse camarada lesse João 4, 23, 24, ele ia entender. A única classe que Deus procura são os adoradores. Que andam e adoram o Pai em espírito e em verdade, cara. Não tem a ver com os 3 reis magos, cara, que foram lá oferecer ouro, incenso e mirra. Tem a ver com o que eles carregavam, eles eram príncipes do Senhor. Eles carregavam muito mais que ouro, incenso e mirra. Eles carregavam dentro deles o espírito de nobreza. Eu creio nisso. Tu está entendendo, irmão? Tu está vivo aí? Ele carregava nobreza neles. E aí o que eles foram oferecer? O que tinham de melhor. Só isso. Você tem oferecido o que tem de melhor? Pode levantar a mão. Você vê que são poucos, tá? Isso é o Espírito Santo constrangendo a gente. Quanto você tem oferecido para Deus? Qual é a tua porção de dar o melhor? O que você tem colocado aos pés de Jesus? Será que você tem enxergado a estrela de Davi? Assim como os magos viram? Belém? É lá que eu vou? Eu conheci Belém, cara. Belém hoje era uma cidade árabe, dentro do país onde os islâmicos tomaram conta. Se transformou num lugar de hostilidade, onde o príncipe da paz veio. E aí? Como é que nós lidamos com isso? Onde existia o príncipe da paz veio, é um ambiente de hostilidade. É onde havia hostilidade, se torna um lugar de paz. Eu não sei, cara. Eu estou carregado de revelação, irmão. Eu preciso que você me ajude. Vai pegando aí. Pega para ti, irmão. Diga, é para mim. A idolatria tem tomado os corações. A obra social. Fazendo coisas compensatórias para Deus. Para dizer para Deus que a gente é bom. Que a gente é bonzinho. Que a gente é querido. Ainda bota no Jordão estampado. Neste lugar nós temos feito coisas muito tremendas, irmão. Se um dia tiver a oportunidade, converse com o Sérgio Janete. Só que a gente não estampa isso, não bota isso no jornal. O que a mão direita faz, a esquerda não? Não saiba. Por quê? Tem coisas, cara, que não tem sentido. Cara, tu semeou, glória a Deus por isso. Vai chegar um dia que vai estar escrito lá algo que você fez parte. Quando a gente faz parte da obra da redenção, quando a gente faz parte, irmão, a gente não é um peregrino, não. A gente não é um andarilho. A gente é um peregrino. Amém? O andarilho, ele não sabe para onde vai. O peregrino sabe para onde vai. Alguém já leu o livro Peregrino? Cláudio, Ramon. Várias pessoas. Tem o filme, tem ali, Paulo. Cara, é um livro que eu recomendo. Poxa, depois da Bíblia é o livro mais lido na terra. Um cara que estava preso. E ele escreveu como nós podemos pegar atalhos, como nós podemos errar com Deus. Como nós podemos se perder rapidamente se nós não entendemos a cidade celestial, não entendemos a eternidade.
Como nós podemos perder pensando que estamos salvando a nossa família e não estamos? Jingle bell, jingle bell. Como nós podemos perder os princípios? Cristianismo. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11. Mais um pouquinho a gente ora. Coisa linda a gente falar do nosso Exu. É facinho. Naquele tempo falou Jesus dizendo: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e dos entendidos, revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi dado do seu agrado, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece plenamente o Filho senão o Pai. Ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho. Aquele que ama o Filho, que quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai, no 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Até aqui, por enquanto. Deixa eu bater um pouquinho mais nessa tecla aqui, porque essa tecla está engravada. Tem muito mais cristãos celebrando Papai Noel do que Papai do Céu. Negociando o cristianismo. O melhor presente que nós podemos dar para a nossa geração é posicionamento. Ensinar a verdade aos nossos filhos. Ensinar a verdade às pessoas que nós estamos pregando para elas. Porque eu sabia que todos nós pregamos, você sabia disso? Todos nós pregamos. Às vezes sem palavras, mas nós pregamos. E alguém está aprendendo conosco. E tem horas que tem muita gente pregando para nós. O senhor Adelino prega para nós. Há muito tempo. Qual o melhor presente que nós podemos dar para a nossa geração? Se não é um exemplo, se não é um ensino, se é uma vida devocional. Mas sabe o que acontece? Tudo vira cultura. Nós falamos tanto dos católicos e falamos tanto de alguns irmãos por causa da tradição. Nós fazemos igual. A tradição nem sabe por que está fazendo, mas não vai examinar nas escrituras. Nem vou entrar na questão aqui de Tamuz. Não vou entrar aqui nas coisas ali que a gente aprendeu muito sobre o paganismo dentro da igreja. Transformando rituais pagãos em oferendas. Nem quero falar sobre isso. Nimrod. Você sabe o que foi Nimrod? Nimrod foi o cara que... O primeiro homem que escravizou os homens foi Nimrod. E ele casou com a sua própria mãe, Samires. E aí gerou Tamuz. E aí vai. Vai lá, vai buscar entendimento sobre isso. Mas tudo vira tradição. E os princípios geram... Os princípios perdidos geram falta de conhecimento. Eis que o meu servo escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz. Mateus 12, 18. Ele anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem será ouvido pelas ruas a sua voz. E volta a falar de novo. Não esmagará a cana quebrada. Não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o meu juízo. Jesus repete as palavras de Isaías. Como ele repete em Lucas 10, se eu não me engano, aquilo que Isaías fala no capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim,
Sabe quando ele leu isso aí? Ele sentou na cadeira que ninguém sentava dentro da sinagoga. Ele me ungiu para trazer liberdade aos cativos, soltar os oprimidos. Ele estava falando a mesma coisa. O triunfo de Cristo é a morte sendo derrotada. Existe uma passagem que já foi comprada para nós. Sabe o que é isso? Tu comprou a passagem, irmão? O Marcos e a Mônica estão indo para a Goiânia, num congresso. Pablo, eu esqueci o sobrenome. Marshall, isso mesmo. Sabe, mas a passagem que o Marcos comprou, ela tem validade a partir do momento que o motorista diz assim: você pode embarcar. Não basta nós sermos obreiros, nós temos que ser aprovados. Nós temos que ter o carimbo do Senhor. Não adianta dizer que eu tenho a passagem porque eu fui salvo pela cruz, se eu não tiver a aprovação do Senhor. Eu tenho base bíblica para debater com qualquer um de vocês a respeito disso. Mas a passagem, o carimbo de aprovação, não tem a ver com fazer apenas coisas boas, porque pessoas más fazem coisas boas para Deus. E pessoas más fazem coisas boas, e pessoas boas fazem coisas más. Você percebeu? Então não tem a ver. Tem a ver para que nós não venhamos perder Jesus. A hora que nós perder a conexão com Jesus, nós perdemos tudo, irmão. Não adianta vir à igreja. Por que Isaías 9 ele fala tanto nos nossos corações? Porque o menino nasceu e o filho nos deu. Ele é o governo sobre quem? Os ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. No aumento do seu governo, da paz, não haverá fim. Sobre o trono de Davi, e seu reino estabelecer, fortificar em retidão e justiça, para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos para isso. E ele então enviou a palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. Ela caiu em Passo Fundo. Quando ele veio para nos salvar. Quando ele vem, ainda hoje aqui, ele vem para nos alinhar. E quando ele virá para nos buscar. O problema com o tempo não é de Deus, é nós que temos problema com o tempo. Leia lá Eclesiastes 3, versículo 14, 15. Deus se desloca do tempo, ele vem do fim para o começo. Então, dentro de Deus, nada nós podemos esconder. Tudo ele já está estabelecido. Ele sabia que você estava aqui nessa noite. Antes de você entrar para aquela porta, ele já sabia que você estaria aqui dentro. Nós precisamos não fazer trocadilho, mas nós precisamos gerar isso do nosso espírito. Deus faz essas coisas. Muitas visitações nós já tivemos, muitas experiências. Basta nós entendermos. Sabe, teve tempos que nós fazíamos aquela oração para o anjinho da guarda, lembra disso? Porque nós éramos ensinados a buscar com o intermediário. Hoje nós temos o acesso, o véu foi rasgado, nós temos acesso ao próprio Senhor. Aleluia. Não mais na manjedoura, nem na cruz.
agora glorificado. Nós celebramos o dia que ele nasceu como um memorial, como algo tremendo que Deus mandou para nós. Mas já não é o menino tão pequenino na cassino de Belém. Não é mais, coitadinho, na manjedoura. Hoje o nosso Cristo é o mesmo Cristo glorificado, aleluia. Não é mais o coitado da cruz, nem o coitado da manjedoura. Hoje é o Cristo ressurreto. Aquele que veio e hoje está sentado à direita do Pai, num trono. Basta nós entendermos por que ele vem. Por que ele anima os cansados? Por que ele quer se renovar através da unção? Por que ele quer que a gente chore? Porque Deus só trabalha com quebrantado, irmão. Cara, eu tenho um negócio assim muito chorão, cara. Eu vejo muita terra seca, cara. E muita gente que não chora mais na presença do Senhor, cara. Terra seca. Terra seca fica dura. O espírito quebrantado que falou Davi, nós precisamos separar o que é emoção, o que é espírito. Não é quando você vê o Titanic. Quando você vê algo maior, aleluia. Aquele que não afunda. Sabe o que a gente aprende com isso? Ele só diz: vem, aquele que tem sede, venha a mim, venha, venha, venha. Venha. Ele diz para Pedro: venha. Ele não foi até Pedro, ele diz: Pedro, venha. Ah, mas ele afundou, mas ele foi até Jesus. E sabe o que aconteceu? Jesus não deixou ele afundar, aleluia. Esse Jesus é muito bom, cara. Ele desafia a gente a entrar num lugar improvável e não deixa a gente morrer afogado, cara. É esse Jesus que nós devemos celebrar. O nascimento de Jesus é um memorial, é um lugar para nós celebrarmos, mas não mais a manjedoura, nem mais a cruz. Quanto estão dispostos a chorar pelo teu irmão como Jesus chorou? Vou fazer uma firula aqui. Quantos estão dispostos a chorar pelo irmão? Quantos? Quantos mais? Quantos mais? Quantos estão dispostos a se importar? Quantos? Quanto nós se importamos? Quando Jesus chorou por nós, cara, a experiência mais tremenda que eu tive em 2018 em Israel foi no Getsemane. Quando o guia falou que aquelas oliveiras eram milenares, cara, eu me desesperei. Eu disse: elas foram testemunhas? Aquilo me bateu um desespero. Jesus chorou por nós pecadores. Não é o mesmo choro do bebê que queria a mamadeira, ou queria mamar. Então,
Disse o anjo: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que concederá, dará à luz a um filho, e porás o nome de Yeshua. Yeshua. Este será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó. Seu reino não terá fim. Este ano me desafiei a ler e ouvir a Bíblia num ano, mais uma vez. E estamos no último livro da Revelação. Eu escuto de novo o 1, o 2, o 3, e eu começo a viajar. Eu disse: uau, todo esse ano. E quando eu escuto a revelação, cara, eu fico pirado com aquilo. Eu faço ainda cedo, antes de acordar. Muita coisa que ainda precisa ser revelada em nós. Mas o Cristo vivo, que se fez homem por nós, Ele está disposto a mudar histórias. Nós podemos mudar histórias. A nossa rota podia ser de colisão, mas nós podemos voltar para o original, voltar para o bom caminho, para o caminho perfeito. Isso não tem a ver com a pregação, irmãos. Tem a ver com a revelação de Cristo vivo em nós. Aquilo que Ele escreveu dentro de nós, para que nós pudéssemos mudar, não a história do seu vizinho, mas a sua história. Um livro em branco que Deus coloca nas nossas mãos, para nós reescrever aquilo que nós entendemos da sua palavra. Pegou? Não, acho que você não entendeu. Aquilo que nós entendemos da palavra, vale a pena nós escrever. Que aquilo que nós entendemos, nós praticamos. Se nós praticamos, então nós podemos escrever. Uma nova história Deus tem para mim. Eu sei que Deus, tudo que Deus faz, opera para o bem daqueles que te amam. Irmãos, eu sei que nada acontece por acaso. Deus, Ele quer que nós venhamos reescrever histórias através de Cristo Jesus. Isso tem a ver com a revelação que nós entendemos. O que é vivo dentro de nós? O que é vivo dentro de nós, nós podemos vivificar. Nós não podemos vivificar se o Cristo que nós cremos, nós matamos de alguma maneira dentro de nós. Por isso que ele fala, o choro pode durar uma noite. Mas existe um amanhecer diante do Senhor. Eu sei que nada se compara. Quando nós fomos chamados de volta, nós não vamos visitar um presépio. Nós vamos visitar um trono. Se fosse você, eu estava glorificando. Aleluia.
um trono. Alguém que pode cancelar sentenças, que pode modificar histórias, pode modificar, mudar tudo, irmão. Quando nós reconhecemos que nós somos idólatras, nós reconhecemos que nós colocamos algo no lugar de Jesus. Quem deveria ir para a manjedoura seria nós, cara. Nós precisaríamos nascer de novo. Pega aí. Pega aí. Nascer de novo. Com Cristo Jesus. Algo maior, algo melhor, algo extraordinário é andar em Cristo Jesus, o ressurreto, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Deus forte, o Conselheiro, maravilhoso. Não viva a sua vida sem ter experiências com Ele. Se você não tem experiências como os magos tiveram, como os príncipes tiveram, e seguir a estrela, e seguir o Espírito do Senhor, o Senhor te convida para romper ainda este ano. O ano não acabou. Não acabou, meu irmão. Não acabou. Existe ainda tempo para nós buscarmos Ele e oferecer, não a oferenda que nós damos no shopping, não a oferenda que nós damos no supermercado, não a oferenda que nós colocamos dentro de papéis reluzentes, não a oferenda que nós damos para os nossos filhos para quebrar dali 2 meses. Não, é algo que não se quebra, que não se consome. O que é gerado do espiritual, no espiritual é absorvido. O que é gerado da carne, a carne absorve. Tudo acaba. Faça hoje a sua escolha. Você pode trocar de lugar com Jesus. Dizer: Jesus, eu quero nascer de novo. Eu quero nascer contigo. Eu quero dividir contigo o tempo da inocência. Chama por Ele. Agita as águas paradas da minha alma. Traz vida, Jesus. Me leva com o teu rio que traz vida. As palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais.
quer, já me queres. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Vede minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com teus braços, com tua paz, Senhor. Me alcança quando me escondo, se me alcança quando fujo, Senhor, vem encher a minha alma de amor. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. O teu amor é como de um pai, de um irmão, com a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. O teu amor é como de um pai, de um irmão, com a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu Aleluia. Sim, Jesus. A palavra cristão, ele significa pequenos cristos. Se nós quisermos ser cristãos, nós temos que ser pequenos cristos. Pequenos cristos. Louvado seja o nome do Senhor por um ano que o Senhor nos deste. No meio das tribulações, no meio das guerras, o Senhor levanta o Cristo vivo em nós, o ressurreto. Aleluia. A nossa oração é para que você saia nessa noite daqui carregado da revelação do Espírito do Senhor.
tem a ver que nós fazemos um cenário aqui, mas tem a ver com aquilo que o Espírito Santo revela ao nosso espírito. E nós podemos construir em 2022. Talvez você possa chegar em dezembro de 2022 e poder oferecer a Ele mais que pacotes reluzentes. Mas pegar o teu coração e colocar dentro de um lugar que você pode chamar de manjedoura. Dizer: Jesus, eu de verdade eu nasci de novo. De verdade eu recomecei. De verdade eu transformei da minha vida um novo recomeço. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Pequenos Cristos. Aleluia. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu Você sabe o que significa Belém? Alguém sabe? Pastor, Belém significa casa do pão. Você acha que foi por acaso que Jesus nasceu em Belém? Nossa oração é que este lugar se torne o Belém de Deus, onde você não saia daqui faminto, mas volte faminto. Casa do pão, pão vivo.